Pobre. Ó, Tá. começou. Olá, boa noite a todos. Eu estou aqui com o Dr. Felipe Romano, doutora Carol, uma das responsáveis lá da patologia do CEVAP, e é com imenso prazer que nós vamos falar de um órgão que eu adoro, eu acho que todos aqui adoram, né? Felipe adora, a Carol adora, que é o fígado. E eu queria um pouquinho falar, Carol, sobre qual é a sua experiência sobre a histopatologia, sobre coleta, sobre o que você faz transcirúrgico, né? A questão da coleta transcirúrgica, que eu acho que é magnífica. E eu queria que você falasse um pouco mais para todos aí, né? Um pouco mais sobre isso. Oi, boa noite a todos. Obrigada, Renato, pelo convite. Obrigada, Felipe, também. Então, assim, eu trabalho com o Laboratório CEVAP há 10 anos já, há 9 anos da Congela, né? Mais para frente um pouco eu converso um pouco mais fácil também sobre a Congela, quando a gente fala mais de exames, né? Que é o histopatológico no transcirúrgico. Tá? Então, assim, a princípio, né? Eu acho muito legal essa conversa, né? Que é essa interação entre o patologista e o clínico, né? Que fica mais fácil de eu passar o que a gente precisa, as informações adequadas, vocês passam para a gente, quais seriam as informações adequadas para a gente conseguir dar um melhor diagnóstico, o melhor caminho para o paciente. Então, dentro disso, assim, dentro de fígado, a principal coisa é em relação à coleta, né? Eu acho que a gente começa por aí, né? Uma coleta bem feita que vai dar, então, o parâmetro para a gente fazer uma análise, né? Então, dentro disso, se quiser botar lá a imagem, Renato, que aí fica mais fácil. Vamos lá. Feita, que vai dar, então, o parâmetro para a gente fazer uma análise. Deu para ver? Deu para ver. Então, assim, não sei se muita gente sabe, mas o fígado, né, a análise do fígado é baseada assim que a gente divide que seria o lóbulo, né? E esse lóbulo, então, ele é formado ali pelo espaço porta, né? Que ali para o cantinho. Isso. Que ali tem a artéria hepática, a veia hepática e o ducto biliar. E para o centro a gente tem a via centrilobular. Tá? A partir daí é o que a gente chama que é a unidade, o lóbulo que a gente analisa dentro do fígado. E isso que é importante para a gente. Até porque, se vocês verem, é dividido em zonas, zona 1, 2 e 3. Que seria a zona periportal, mediozonal e centrilobular. Por que isso é importante? Porque muitas das nossas análises, elas vão se basear nisso. Então, nas zonas, tá? Então, algumas das alterações que a gente vê histopatológicas é de acordo com essa zona. Se quiser passar a próxima foto também, Renato? Aqui uma outra imagem para vocês terem ideia. Então, isso seria o que a gente vê na histologia, né? Então, o caminhozinho dos hepatócitos, espaço porta, veia centrilobular. Então, essa seria a unidade que a gente analisa. Então, pensando em coleta, quanto menor o fragmento, menos essa estrutura eu vou ter para eu poder fazer minha análise adequada. Então, Carol, esse é o princípio. Entendi. Mas, assim, o que a gente tem que até falar aqui, eu acho que é importante, que, na verdade, são vários espaços, né? Várias porções dessa na coleta, e quanto maior o tamanho da amostra, mais quantidade nós temos desses espaços, dos hepatócitos e etc., né? Sim, assim, quanto mais tecido tiver, mais arquitetura eu vou ter para fazer minha análise. É lógico assim, gente, eu estou falando isso do ponto de vista da patologia. Eu sei muitas vezes os problemas que pode ter essa coleta, às vezes o animal não está bem clinicamente, mas assim, é uma junção da clínica com a patologia. Eu estou passando assim, o que eu preciso para ter a coleta adequada, uma análise adequada, desculpa, né? Então, seria o que a gente chama da tríade, né? Do espaço porta, veia centrilobular, o lóbulo como um todo, né? Então, dentro disso, a gente não recomenda... Amostras muito pequenas, a gente vai ter poucas áreas para a gente fazer essa análise, né? Então, a gente preconiza para amostras maiores. A gente sabe que tem toda uma dificuldade para esse tipo de análise,
Mas, por exemplo, tem amostras que acabam sendo muito pequenas para análise. Então, assim, eu, como patologista, eu estou vendo. Se eu tenho uma amostra muito pequena, eu estou vendo somente aquilo e é só aquilo que eu posso descrever. Eu não posso representar o resto do fígado. Pensando no fígado, um órgão, né, do tamanho que ele é, eu estou analisando uma pequena porção dele. Tá? Então, aqui nessa imagem tem a imagem de alguns tipos de amostras, tá, que são feitas. Até essa segunda amostra, que é essa tirinha, porque ainda tem isso. Quando você coleta, você tem que manipular esse tecido com cuidado, tá? Então, por exemplo, nessa aqui é uma tirinha, se você não manipula ele adequadamente, ele vai fragmentar. Então, o que já era pequeno vai ficar menor ainda. Então, por exemplo, você tem que tomar cuidado na hora que você coleta para você não pinçar. Você tem que colocar esse fragmento num papel filtro, às vezes até filtro de café úmido. Você umedece ele com esse fragmentinho, que é para ele não se desfazer dentro do formol. E até porque, então, Carol, até porque a gente também tem que coletar essa amostra e, às vezes, distribuir a amostra em várias coisas, né? Mandar para cobre, mandar para cultura e etc. Como o Felipe falou, isso daqui é de trocute, né? É coleta por trocute, essa daqui. Legal. O que eles preconizam, assim, que eles falam, é para coletar, vamos dizer, 5 amostras, que seriam 3 para estudo patológico, 1 para cultura de bactéria e outro para quantificação de rodamina. De cobre, desculpa. No mínimo 5. O que a gente preconiza também, por exemplo, é você coletar de lóbulos diferentes. Quando você tem lesões diferentes no lóbulo, você coletar de lesões diferentes. Porque cada uma vai ter um padrão e a gente vai analisar aquilo como um todo. Nódulos muito grandes ou massas, você evitar áreas com necrose, por exemplo, porque aí você vai ter um resultado de necrose. Não coletar muito superficial também, porque a cápsula, às vezes, ela pode ter muito fibrose, você pega somente aquela fibrose que é da cápsula. Então, você vai vir com um diagnóstico de fibrose, mas não é especificamente aquilo que está representando um fígado, entendeu? E aproveitando isso, o Felipe, acho que também tem isso, né? Por eu fazer as minhas coletas, né, cirúrgica, mas eu tenho certeza que o Felipe toma muito cuidado para quem fazer as coletas para ele, por causa disso mesmo, né, Fê? Porque como é que é essa experiência em cima disso? Como é que atualmente você está realmente utilizando essa questão da biópsia, as recomendações que você faz para os cirurgiões, né? Eu quero ouvir um pouco de você, eu sei as minhas recomendações, porque sou eu que faço, mas eu acho que é legal o pessoal saber aí das recomendações, como a Carol está falando, porque isso vai atrapalhar muito e ajudar o patologista, né, Carol? Bom, eu acho o seguinte, o que a Carol acabou de dizer talvez seja o mais valioso para quem é clínico, para quem está ali esperando um diagnóstico daquele fígado doente. Ou seja, a gente tem que lembrar que algumas doenças, como por exemplo a doença do acúmulo do cobre, a própria neoplasia, seja ela qual for, mas a própria neoplasia, e obviamente alguns infiltrados, alguns achados histopatológicos não vão estar presentes e difusos e distribuídos em todo o fígado, que é um órgão muito grande, de diferentes lobos. E o patologista, ele só vai analisar aquilo que foi entregue a ele. Então, eu me preocupo muito com, por exemplo, uma suspeita de hepatite dissecante. Eu me preocupo muito com suspeitas de acúmulo de cobre, onde eu sou obrigado a conduzir clinicamente aquele paciente a partir de um diagnóstico feito com aspirado de citologia, com uma agulha trucante, que não são desprezíveis, não são nulos em nível de diagnóstico, mas são extremamente limitados. E hoje a gente já tem coisa melhor. Então, seja uma biópsia cirúrgica por laparotomia, ou seja uma biópsia por vídeo, que o Renato faz vídeo e faz muito bem, a gente vai ter mais representatividade. Sem falar no potencial de intervenção frente a uma intercorrência, que também não acontece com frequência. De modo geral, a biópsia hepática, quando o paciente é bem preparado para aquilo, é uma situação muito tranquila, que a gente pode chamar até de corriqueira, que infelizmente não é corriqueira ainda para tantos colegas, seja por limitações de recursos, ou por receios, ou até medo de um procedimento que você nunca fez, isso é normal. Mas eu percebo que a biópsia hepática ainda é um certo fantasma na rotina do clínico.
Eu acho que o pessoal, sim, dedica muito ao tratamento, mas são tratamentos muito suporte, muito paliativos. Então, Rê, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, de modo geral, biópsia, para mim, do meu paciente, é por videocirurgia ou por biópsia cirúrgica. Eu preciso de representatividade. Eu preciso dar um sobrenome confiável para aquela hepatopatia crônica. Mesmo que seja um sobrenome que, a partir da biópsia, me acalmou, me sossegou, agora eu vou relaxar, nem era tão ruim como eu imaginava. E o não também é importante para nós. O não também é importante para nós. Ou que seja uma biópsia para me alertar sobre o quanto que eu preciso correr contra o tempo diante de um diagnóstico, por exemplo, de hepatite autoimune, onde o paciente pode ter uma sobrevida menor do que 6 meses. Então, como fugir do SAMI, do Ursacol, da silimarina, do ômega 3, se você não tem diagnóstico de base? Sim, Lembrando que a gente também começou a live falando aqui sobre diagnósticos primários de doença de fígado. Então, doença do cobre, então, hepatite autoimune, a própria necrose, a hepatite dissecante, sim. Mas a gente também tem que lembrar do quanto que o fígado é um órgão sentinela e do quanto aquele sentinela vai reagir e vai sofrer inflamações e injúria por outras doenças, por outras desordens, hiperadreno, leishmaniose, intoxicação medicamentosa e outros exemplos que a princípio não pediriam uma biópsia. Sim. Ô Fê, assim, pegando 2 ganchos, né? O primeiro gancho, até para a Carol também falar sobre isso, é sobre a citologia, né? A citologia, o pessoal fala assim, vou fazer uma cito do fígado, vou fazer uma cito do fígado. E às vezes eles acham que com a cito eles vão pegar muita coisa. A questão é que, assim, o que eu vejo muito, né, como especialista aí, especializado na área, é que a gente observa, assim, clínicos pedindo uma cito sem saber por que está pedindo a cito, né? Então, a cito, para deixar bem claro a todos, é assim, ela tem algumas coisas específicas. Linfoma perfeito, não precisa, muitas vezes, anestesiar o animal para fazer a cito, tá? Para quem realmente não sabe, não precisa anestesiar. Então, você, para linfoma, para mastocitoma, plasmocitoma, que como o Fê até falou, ele nunca pegou, eu também nunca peguei, e sarcoma histiocítico, e alguns tumores, que até eu estava falando com a doutora Carol, sobre isso, que às vezes você tem uma diferenciação celular, mas não dá para dar exatidão em qual, ou se trata de qual tumor, não é isso, Carol, sobre a citologia? A citologia, sim, né? A gente, não só para fígado, mas tudo ali é um exame de triagem. Então, por exemplo, no caso do fígado, se eu falar que se eu receber uma citologia, der um diagnóstico de um processo inflamatório, primeiro eu não vou poder dizer que realmente ali não tinha uma neoplasia, porque de repente você coletou de uma área que tinha um processo inflamatório reagindo àquela neoplasia. Peritumoral. Isso, peritumoral. Eu só vou conseguir dizer que tinha um processo inflamatório, eu não vou poder dizer por região, isso a gente não consegue com o fígado, né? Necrose, às vezes também você puxa muito necrose, não consigo falar se aquilo era realmente uma necrose hepática ou também uma necrose em consequência de outras coisas. Então, basicamente, vai metástase, para metástase de fígado também muitas vezes dá. Nem para as próprias neoplasias do fígado, nem neoplasia mais nódulo, por exemplo, a gente pode ter hiperplasia nodular no fígado, que é devido à idade, a pessoa realmente patóticos bem diferenciados de hiperplásicos, o adenoma e carcinoma hepatocelular bem diferenciado. Para diferenciar esses 3 na citologia é muito difícil, tá? Então, esse aqui é uma cirrose, é um fígado com hepatite crônica de um gato. Então, por exemplo, adiantaria fazer uma cito disso? Não. Né? Eu acho que essa que é a questão que o clínico tem que saber, e tenho certeza que você recebe bastante amostras de clínicos mandando cito, e é lógico, você vai fazer o seu papel, e às vezes fica meio inconclusivo, e aí o clínico, como todo bom clínico que eu também sou, fala assim, esse exame veio inconclusivo, não adiantou nada, né? E aí fica difícil, mas eu acho que o importante é pegar esse gancho e falar assim, será que nós estamos diagnosticando direito? Né? Eu acho que mais um ganchinho aí que o Felipe falou, realmente, das doenças extrahepáticas, né, vamos dizer assim, que fazem parte de toda uma triagem de diagnóstico diferenciais que a gente tem que ter, não é porque um LT está aumentado, que o pessoal hoje só vê o LT e a fosfatase como as enzimas para ver se o animal tem ou não. É lógico que dentro do consenso, né, Felipe, que a gente estava conversando, e
O ALT é primordial, sim, com a permanência de 8 semanas, né? No caso, 2 meses, sem abaixar. E normalmente a gente recebe animais tomando nutracêuticos, excelente, eu acho que ajuda, mas não é ele que vai resolver o problema das patologias, né? E eu acho que falta realmente o diagnóstico, é saber utilizar as enzimas, utilizar ferramentas corretas para a gente diagnosticar melhor, seja ela com as enzimas funcionais, né? No caso, fazer uma albumina, fazer um colesterol, fazer a glicose, né? Fazer toda uma triagem, porque às vezes o animal tem, que eu acho que com certeza você, Felipe, já atendeu bastante, também animais que têm hiperadreno e a gente passa para a gente como tratamento gástrico, ou hipoadreno e o tratamento gástrico. E vários outros que a gente poderia continuar aqui, né? Sim. Eu acho que nem Ehrlichia, falar um pouco da Ehrlichia, até que você comentou também, a Ehrlichia, ela causa, cronicamente, você sana o problema do animal, e o animal sempre depois mantém aquele LT levemente aumentado, não é cuidado adequadamente, e esse animal com uma Ehrlichia, ou que teve Ehrlichia, gerou um processo autoimune, e o animal vem a ter, de repente, depois uma cirrose, um fígado feio, que nem esse que a Carol aqui cedeu a imagem para a gente. Né? E eu acho que é isso, né, Carol? Fala aí. Não, o que eu digo até, quando você vai pedir um exame, seja histopatológico ou qualquer outro, ele tem que te responder uma pergunta, né, em relação ao tratamento ou à resposta a alguma coisa. Para que você quer aquele exame? Que resposta você espera ter daquele exame? E, por exemplo, você não pode analisar como uma única coisa, por exemplo, somente o histopatológico do fígado não vai resolver todos os seus problemas, tem que olhar como um conjunto, né? Eu digo isso tanto até para a gente que está analisando, que às vezes a gente recebe material sem histórico nenhum, então, a gente analisa aquilo e aí fica até difícil, às vezes, fazer uma conclusão em relação ao que a gente está vendo. Porque, assim, aproveitando o gancho, uma coisa que eu falei, a gente só escreve o que a gente está vendo. Então, por exemplo, a gente usa muita terminologia que é dentro do que a gente descreve, é o discreto, moderado e acentuado, né? Só que as pessoas têm que entender que essa descrição é em cima da amostra que eu tenho. Então, eu estou falando discreto, moderado, acentuado, em cima, às vezes, de uma amostra de 0,2. Então, assim, você tem entendeu? Tipo, eu tenho todo um fígado. Então, às vezes, eu solto lá uma hepatite linfoplasmocítica periportal discreta, mas clinicamente o animal está péssimo. Aí vão me xingar, mas não é que vão me xingar, é o que eu tinha em mãos. Então, assim, toda análise é baseada em cima do que eu tenho de amostra. Inclusive a quantificação de discreto, moderado e acentuado, tá? Outra coisa também para a gente, o que a gente faz, a gente fecha diagnóstico morfológico. O que seria isso? Eu pego as alterações que eu estou vendo e eu dou um nome. Então, por exemplo, uma hepatite necrotizante centrolobular, amediozonal, severa, difusa, com corpúsculos de inclusão. Aí eu ponho uma nota, assim, que o quadro é compatível com uma hepatite infecciosa canina, por exemplo. Então, assim, se eu tiver o histórico, ajuda também, por exemplo, eu fazer essas observações. Então tá, juntando com o histologia, mais as informações que eu tenho clinicamente, esse quadro pode ser sugestivo de tal coisa, de uma hepatite autoimune, por exemplo. Tá. Então, essa imagem patológica é daquele fígado que a gente viu. Só para mostrar, tipo, um padrão, esse daqui é o que forma os famosos nódulos, né? Da cirrose. Então, aqui, né? Isso daqui. Sobrou o que a gente chama de nódulo regenerativo, né? Eles são nódulos também, porque na verdade isso aí é o fígado tentando regenerar, e ao redor dele tem toda a fibrose, e as bolinhas mais roxinhas no meio são os linfócitos ainda. Então, por exemplo, se você faz uma citologia, por exemplo, só de uma área de fibrose, você vai pegar sua fibrose. Se você faz ali da área de hepatócitos, você pode ver só hepatócitos ainda em proliferação, que entra naquilo que poderia ser uma hiperplasia ou não, tá? Então, por isso que é importante o histopatológico ainda em relação a fígado, para a gente é importantíssimo. A gente tem outra forma. Eu acho que... Desculpa te cortar, cara. Mostra aqui uma fibrose e você vê o infiltrado inflamatório, aí onde está passando o cursor são ductos biliares proliferados, que faz toda a parte dessa proliferação. Então, essa amostra ela é grande, porque é uma amostra proveniente de necrópsia,
Então, mas vocês conseguiram ver que tem diferentes áreas numa mesma amostra. Entendi. Aqui essa área é infiltrado linfoplasmocítico. E aí, do lado, esses ductos são os ductos biliares proliferados. Que a hiperplasia ductular, ela faz parte de uma resposta do fígado. Ela ainda eles não sabem qual o significado dela, mas dentro da resposta do fígado tem a hiperplasia ductular dos ductos biliares, que a gente chama. Tá. Felipe ia falar, o que você ia falar, Fê? Desculpa, Fê. Não, imagina. Eu só ia fechar, então, para a gente dar andamento ao assunto da citologia. Eu acho que na rotina, agora eu estou colocando para fora um pouco da minha rotina, a suspeita do linfoma, da esteatose ou de uma colangite, mais comum no gato, uma colangiopatite neutrofílica, seriam sim indicações mais palpáveis da rotina, mais verificáveis para a citologia. Acontece que eu ainda falo um pouco sobre isso no sentido do quê? Felipe, a citologia foi relativamente menos invasiva, a citologia foi muitíssimo mais barata, então eu tinha uma forte suspeita de linfoma e ela me deu essa resposta. E agora? É linfoma. Eu tenho resultado citológico. Bom, você tem resultado citológico, mas você não tem genotipagem, você não tem estudo imunistoquímico. Então, para falar bem a verdade, até para certas indicações que a citologia tem como indicação, para a gente pensar numa página 2 prognóstica, para colocar esse paciente na mão de um oncologista, vai faltar ferramenta. Então, por isso que eu digo que talvez na prática, se a gente colocar bem na peneira, a citologia tem uma indicação quase zero. Mas sim, uma suspeita de linfoma, onde a única possibilidade de diagnóstico seja a citologia ou a esteatose, eu acho que é válida, mas eu uso muito pouco. Muito pouco. Mas eu acho que assim, primeiro a citologia, realmente, o ideal é sempre fazer guiada, né? E assim, eu faço assim, quando tem o linfoma como primeiro, eu faço cito de fígado, faço cito de baço, né? Porque gato, principalmente, baço estando maior de 1 centímetro, se eu não me engano, você já tem de largura, de espessura, você já tem já uma suspeita de linfoma, então vale a pena você fazer e não tem problema nenhum. E eu acho assim, a importância, né, da gente até ter, como a Carol falou, mandar o histórico, facilita muito realmente para o patologista e faz a diferença no patologista para com a gente, no sentido de até orientação. Né? Eu acho que rotineiramente você recebe, normalmente você já pede isso, Carol, lá com vocês. Quando você solicita a amostra, você liga, pede para a pessoa mandar todo o histórico? Como é que é lá? A gente, quando a gente não recebe, a gente sempre entra em contato, pedindo sim. Quando, principalmente se é uma coisa assim decisiva, o laudo fica parado até a gente receber o histórico, a gente fica insistindo na causa, assim, quando a gente realmente precisa. E a gente pede para mandar por e-mail, WhatsApp, imagens, né, macro da coleta, exames, outras coisas, entendeu? Tudo de que informação for importante para a gente, em relação a isso, a gente acaba pedindo para mandar ou via WhatsApp ou via e-mail. Entendi. E assim, você segue o consenso lá do Akvin sobre a questão histológica? Porque tem um consenso sobre, né? Do ASAFM. Do ASA, perdão. Isso. Você segue. Toda a nossa descrição de fígado é baseada nesse consenso, né? Que dentro, né, esse consenso que a gente fala, vamos dizer assim, é uma tentativa de padronizar a análise que a gente faz, né? A gente sabe que acaba tendo muita diferenciação no que é discreto para mim, no que é discreto para o Felipe, por exemplo. Então, entre o patologista tem muito isso. Então, a gente fala que vai muito até da experiência do patologista. Mas esse consenso do ASAFM, ele põe imagens, né? Ele fala uma coisa descritiva para, pelo menos, a gente tentar seguir um padrão. Então, lá, todas as nossas descrições são feitas com ele, né? Essa aí é uma imagem que eu trouxe, é uma esteatose. Assim, né? Esse é um exemplo, né? Que você, por exemplo, a gente pega como clínico, se a gente fazer uma boa triagem, talvez a gente nem pediria uma biópsia. Talvez, porque a gente fez toda uma triagem e que vai dar. A clínica dele vai realmente nos mostrar muito mais do que se a gente fizer essa biópsia. Tô errado, Felipe? Não é verdade isso? Não, concordo. Até porque, até seguindo o que a Carol falou, olha aqui, tem uma esteatose,
Um processo degenerativo gorduroso, onde aquele hepatócito está funcionando, é um processo funcional que preserva basicamente a função do fígado, mas ele trabalha na manivela, ele está sobrecarregado, porque tem presença de gordura intrahepatocitária. Mas a esteatose, por exemplo, se foi um diagnóstico citológico de esteatose ponto final, eu tenho que perguntar algumas coisas. Agora, trazendo para o meu papel aqui da nossa live, que é o papel mais da gastroclínica. Esse animal é obeso? Esse animal tem uma endocrinopatia, como diabetes, como hiperadreno? Ele é um gato obeso que caminhou, por exemplo, para um quadro de lipidose hepática, por um processo inflamatório outro, ou uma anorexia prolongada? Ou seja, repito, o que essa esteatose está falando para você sobre o paciente? Porque muitas vezes, esteatose por esteatose são animais absolutamente assintomáticos, com ótima qualidade de vida. As enzimas podem estar, inclusive, normais, apenas o ultrassom tem aquela característica de um fígado maior, então hepatomegalia, e hiperecogênico, porque a gordura deixa esse aspecto hiperecogênico do ultrassom. Então, você fez citologia e veio só esteatose. Mas por quê? Era só uma esteatose a sua suspeita? Ou ele era um animal gordo, com uma capa de gordura caprichada no fígado, e o fígado é um acumulador de gordura quase sempre, e você já se bastou daquele diagnóstico? Então, eu só tomo esse cuidado com esse tal estabelecimento diagnóstico de esteatose, porque no cão a esteatose ela é muito assintomática, diferente do homem, que faz esteatite e que a longo prazo pode até caminhar para cirrose. No cão, esteatose não caminha para cirrose. Sim. É por isso que, assim, a gente tá, a intenção, assim, que é um desafio, assim, essa live com 3, eu acho, né? Eu sempre vejo live com 2, que fica mais fácil combinar, com 3 não dá para combinar, porque são 3 cabeças pensantes, é difícil, mas estou adorando esse link de nós 3 aqui. E em relação à esteatose, é bem isso mesmo, Fê. Eu acho que a gente peca muito para a gente já pensar no diagnóstico e não pensar o motivo pelo qual o animal veio, quais são os sintomas, e aí, através do problema, você realmente chegar no seu diagnóstico. Eu acho que isso é que está faltando muito para nós. E aí, Carol, e esse daqui, hein, também é outro que a gente recebe... Por acúmulo de glicogênio, né? Assim, eu botei as 2 imagens, porque, assim, para a gente, quando a gente recebe, a gente acaba descrevendo, na verdade, como degeneração vacular, tá? Porque, microscopicamente, embora, assim, a da esteatose acaba formando um vácuo muito grande, e se a gente tem a macroscopia, a gente acaba também falando que já é esteatose, tá? Mas, até em literatura, microscopicamente, eles falam que o aspecto da degeneração, da esteatose, do glicogênio e da hidrópica, né, que seria por água, fica diferente o tipo de rendilhado do citoplasma da célula, tá? Embora, assim, é muito fácil, eu coloquei uma imagem da esteatose, uma do glicogênio, você olha, você fala, nossa, beleza, mas a nossa vida às vezes não é tão fácil assim. Então, quando a gente descreve como uma degeneração vacular, tá? Tanto macro ou microgoticular. E aí, aquilo, novamente, a importância de se ter um diagnóstico. Então, dependendo, por exemplo, vocês falaram que dependendo o histórico, o animal ele caminha para ser uma esteatose, então, dependendo do que eu estou vendo, eu já posso realmente concordar com o clínico que sim, pode ser uma esteatose. Eles falam até de colorações, na verdade, existe a coloração que você pode pedir, por exemplo, para gordura e para glicogênio, só que tem um probleminha. No processamento da lâmina, tanto o glicogênio quanto a gordura, ele sai. Então, não adianta pedir coloração, porque não vai marcar. A coloração para o glicogênio que a gente pediria seria o PAS, que ele pode ou não marcar, depende do quanto que saiu nesse processamento. Tá. Só que aí, se pode ou não marcar, eu fico na mesma. Tipo, se não marcar que não era, se marcar, é realmente isso que eu estou vendo? Se marcar, ok. E a da gordura, o que a gente usa é o Warren Head, ele também. São cortes que precisam ser congelados para aí poder fazer a análise. Tipo, o material que a gente usa do bloco de parafina não adianta fazer essas colorações porque ele não vai pegar. Carol, lembrando para quem está ouvindo, lembrando para quem está ouvindo a gente que a hepatopatia vacuolar é uma das principais hepatopatias crônicas encontradas nos histopatológicos da nossa rotina. Hepatopatia vacular é aquele achado patológico, é aquela doença hepática muito comum do cão, que pode ou não estar ligada a uma endocrinopatia.
que pode ou não estar ligado ao uso crônico de alguma medicação hepatotóxica. Muitas vezes não, ela é simplesmente primária e ponto final. Carol, deixa eu só perguntar uma coisa, por exemplo, que eu acho que é importante para todo mundo saber quando solicitar uma amostra. Nós, clínicos, temos que pedir exatamente a coloração ou automaticamente o patologista vai saber? E eu acho que isso... Porque às vezes a gente manda e se a gente não falar nada, fala assim, você devia ter falado antes ou a amostra foi pequena. Então, eu acho que isso também é uma outra coisa que, no modo geral, os clínicos também não têm noção, né? Por uma questão de informação, de até uma conversa, ter um relacionamento interessante com o patologista, que eu acho que é primordial, é essencial para a gente ter um bom diagnóstico. Fala aí. E resumir, né, ali em 3 linhas, o histórico clínico para o patologista, para já ajudar a cabeça dele. Dessa coloração que eu falei agora, que precisa de um processamento todo especial, é aquilo que eu falo. Se for alguma coisa que realmente vai interferir para o seu diagnóstico, seria bom você incluir. Porque aí o que acontece? Eu não vou processar todo o material que eu tenho, mas aí você tem que pensar qual vai ser o tamanho e quantos fragmentos você vai me mandar. Porque, assim, se você me mandar um fragmento, você falar, não, eu quero que faça coloração para gordura, aí eu vou ter que o quê? Cortar o fragmento no meio. Aí você vai sair com um diagnóstico pela metade, porque eu tive que conservar um dos materiais para fazer essa coloração, entendeu? Porque essas 2 colorações ele não pode virar o bloco de parafina que a gente fala. O que a gente fala, não, o bloco de parafina em si. Então, seria mais ou menos isso. Então, vai depender muito do que o objetivo mesmo, né? Mas nós temos que falar ou vocês falam? Não, você está querendo ver o quê? Não ficou a sua suspeita? Aí você vai, que nem essa daqui, a reticulina ou a rodamina ou o quê? Ou não? Acho que no caso só mais essas 2, porque realmente precisa de um outro processamento, mas as outras não. Que nem a reticulina, ela é uma coloração que a gente usa para ver o arcabouço do fígado, né? Então, na verdade, essa é uma reticulina normal, né? Ela tem que formar, na verdade, não está tão bonita, mas ela tem que formar, como vocês falam, um favo de mel, né? Que aí você vê as fibras de reticulina entre os hepatócitos. Então, a gente usa ela para quê? Para ver aquilo que a gente chama de colapso dessa arquitetura. Então, quando você tem uma área de necrose, você começa a ter colapso dessa reticulina, por exemplo. Casos de neoplasia também, carcinoma hepatocelular, quando às vezes ele é muito bem diferenciado, a gente está em dúvida, por exemplo, se é uma hiperplasia, a gente pode pedir uma reticulina, porque no carcinoma hepatocelular você tem a perda da reticulina, então você nem vê a reticulina marcada. Na hiperplasia nodular, o que a gente vê? A gente não vê, por exemplo, um cordão único de hepatócito. A gente vê, por exemplo, 3 cordões de hepatócitos dentro de um espaço de 2 reticulinas, entendeu? Então, a reticulina pode ser para isso, mas muitas vezes, quando na microscopia a gente já consegue ver todas as operações, a gente acaba não pedindo, por exemplo. Entendeu? Então, depende. A outra coloração, que é a rodamina, para ver acúmulos de cobre, essa eu acho importante também, muitas vezes, pedir, tá? Porque também depende da clínica. No HE, a gente consegue ver alguns pigmentos no citoplasma. E aí a gente pode pedir algumas colorações para diferenciar. Então, a gente pode, por exemplo, pedir o Pierce, que é o azul da Púrsia, que é para a gente marcar a hemoxiderina, né? Porque às vezes, microscopicamente, é tudo grânulo intracitoplasmático acastanhado, esverdeado. Então, para você diferenciar, né? A da rodamina, embora muitos lugares falam que a gente consegue ver no HE, ela é bem discreta, as que a gente viu, aí a gente acaba pedindo. Mas já aconteceu, por exemplo, pelo acúmulo de cobre, dependendo da raça, a hora que a gente já pega a raça, a gente já pede. Mas também, assim, o da rodamina, acho que é importante pedir, porque às vezes a gente não vê alterações características que façam a gente pedir. Mas a maioria das vezes a gente faz baseado naquilo que a gente tem de histórico. Ô, Carol, mas é uma avaliação aí qualitativa, não quantitativa, que para nós até, o Felipe, eu acho que há de concordar comigo, é importantíssimo para a gente fazer a decisão se entra ou não com um tratamento mais específico para o tratamento de cobre, né, no caso com a penicillamina e etc., né, o zinco, para realmente, do que realmente a qualitativa que a gente, tem uma suspeita, o que fazer, vamos melhorar, como a gente conduz. O problema é que, pelo menos eu
eu estava conseguindo num outro laboratório, agora eu não consigo mais. Eu não sei se o Felipe anda pedindo, ou dependendo dos casos, aí como é que ele está, mas eu não estou conseguindo mais a quantitativa a mais, né? Só a qualitativa que você mostra mesmo. Então, essa coloração, ela vai me dizer se tem acúmulo de cobre ou não, tanto no hepatócito quanto nas células de Kupffer, né? Eu só vejo se tem acúmulo. E aí faz o quantitativo, a gente escreve como discreto, moderado, acentuado e coloca as regiões, né? Normalmente está principal em região centro-lobular, mas a gente acaba encontrando em outras regiões, tá? Até dentro do consenso, ele até mostra um paper de uma análise que eles fizeram mesmo quantitativa, só que é com um microscópio que aí ele vai medir a área da marcação da rodanina. Então, ele marca a área. E, na verdade, você precisa de um programa especial que faça essa análise da área marcada, entendeu? Que também não é uma coisa que se usa de rotina. Então, para a gente, eu só vou dizer se tem acúmulo de cobre ou não. Tá. E aí, Felipe, o que você fala sobre isso daí? Qual que é a sua experiência em relação a isso? Eu acho que a doença do acúmulo do cobre é um grande motivo para a gente abandonar, talvez, aquela tendência, aquele hábito pela citologia e pelo TrueCut e adotar um pouco mais a importância da representatividade histológica de uma biópsia cirúrgica ou por vídeo, porque, 2 pontos. Primeiro, a presença de discreto acúmulo de cobre numa amostra hipossuficiente ou de lobos pouco numerosos, ou até mesmo um lobo singular, não caracteriza a doença do acúmulo do cobre, pois o fígado é um órgão onde, naturalmente, discretas quantidades de cobre podem ser ali depositadas. Agora, se aquilo é uma doença do acúmulo do cobre ou não, a gente tem 2 pontos. Primeiro, qualidade da amostra, então, representatividade, estou falando de tamanho, e número, estou falando de diferentes lobos biopsiados. E, por outro lado, obviamente, a quantidade do cobre. Então, a rodanina eu acho muito bacana como uma contraprova, como, por exemplo, um plus naquele diagnóstico, como a Carol falou. Agora, o quantitativo fala muito mais para mim, pois a gente sabe que discretas quantidades de cobre podem não significar doença do acúmulo do cobre. E ainda, olhando pelo outro lado, pacientes que estão em vias de morrer por uma hepatopatia crônica, e ela era uma hepatopatia por acúmulo de cobre, se essa biópsia, seja ela qual for, eu estou falando agora de prognósticos, essa biópsia, seja ela qual for muito tardia, o patologista não vai mais encontrar muito acúmulo de cobre. Ele vai encontrar aquilo que ele encontra em toda degeneração hepatocelular crônica. Então, também a ausência de muito acúmulo de cobre num fígado cirrótico não tira a possibilidade do curso da história ter sido acúmulo de cobre. Então, a cirrose é sempre cirrose, gente. Agora, a causa do problema é que tem que ser encontrada um pouquinho mais precocemente. Mas eu não pego com frequência acúmulo de cobre, até porque, apesar do Doberman estar começando a voltar em nível de criação nacional, a gente ainda não vê muitos, e os que estão aqui ainda são jovens. E outras raças que, a princípio, também podem ter hepatopatias graves, associadas ou não ao cobre, como Dálmata, Cocker, West, a gente também vê com menor frequência. Então, eu cheguei a pegar, sim, caso de doença do acúmulo do cobre, mas um deles, eu estava na dúvida se realmente a doença do acúmulo do cobre era a causa, ou se aquilo foi um achado histopatológico, certo? E o outro não, aquele é diagnóstico muito fechado, já está com tratamento em curso, e a princípio respondendo bem. O tratamento tem que ser com quelante, o uso vai ser vitalício. Sim, sim. Legal. Eu acho que assim, o pessoal tem que entender que assim, a gente tem que melhorar cada vez mais o nosso diagnóstico, melhorar mais o nosso diagnóstico diferencial, principalmente, porque quem vai ser beneficiado vai ser o nosso paciente, porque às vezes a gente acha algumas colorações, né? Tem hemosiderina, tem rodamina, mas o que eu vou fazer com isso também, né? A gente tem que entender para que serve, o que significa, porque às vezes, não que não significa nada, mas não é tão importante, e às vezes a gente realmente tem que saber explicar para o tutor o porquê que a gente está solicitando esse exame, ou o porquê realmente é importante fazer determinados exames específicos, e por que a gente está tratando. E, às vezes, na grande maioria das vezes, o tratamento, o Felipe há de concluir comigo, que às vezes não é assim, trata, resolveu, às vezes a gente tem que trocar de medicamento, a gente tem que realmente perdurar eternamente, e às vezes, infelizmente, há insucessos.
né, que são plausíveis. E se a gente explicar isso para o tutor, está tudo certo, né? E eu acho que o principal ponto é esse, né, Felipe? Essa comunicação é muito importante, porque muitas vezes o tutor e o colega clínico encaminhador, eles têm muita expectativa do que vai ser a condução daquele hepatopata, e muitas vezes o diagnóstico tardio, já falamos, que pode impactar inclusive na biópsia, então ela não será sua salvadora do descobrimento da causa, certo? E o outro ponto é que o fígado doente, cronicamente, ele é tratado cronicamente, e apesar do potencial regenerativo do fígado, se esse potencial fosse tão enorme, não existiria hepatopatia crônica, e elas existem. Então, sim, o fígado tem potencial regenerativo, mas se o agente agressor, se a injúria, se o machucado naquele fígado vence o potencial regenerativo, a gente vai caminhar sim para a fibrose. As células de Ito estão ali para isso. Então, o que eu quero lembrar é, o tratamento vai ser crônico, o acompanhamento, tanto por enzimas, que é para avaliar injúria, FA, principalmente ALT, GGT, como o acompanhamento dos marcadores de função, albumina, colesterol, bilirrubinas, ácidos biliares, glicose, amônia, não importa. Os dois acompanhamentos, eles não são feitos semanais. É uma coisa mensal, bimensal, a melhora pode ser muito lenta, às vezes a melhora nem acontece. Eu acho que isso a gente tem que cada vez mais se policiar para a gente ter esse melhor diagnóstico. E aí eu queria que a Carol falasse um pouquinho mais sobre essa imagem aí, que até é uma das coisas que, em São Paulo, pelo menos, né, Carol, é uma das poucas, ou são só 2 pessoas de congelamento transcirúrgico. Me fala um pouco mais quais são os benefícios e o que você, qual é essa experiência e para quem você poderia recomendar ou para solicitar esse tipo de coleta? Então, o histopatológico transcirúrgico por congelação, para quem não conhece, né, a gente faz o quê? A gente faz a análise já histopatológica de um fragmento de um nódulo da peça durante o processo cirúrgico. E aí, com isso, a gente dá um diagnóstico, um direcionamento melhor para aquele caso, tá? Normalmente, a gente usa realmente para diferenciar processo neoplásico de processos inflamatórios e dentro do neoplásico, qual que é benigno, qual que seria maligno e dentro disso avaliar a margem. Ótimo. Em fígado, de uma maneira geral, a gente acaba usando mesmo realmente só para nódulos, né? Para chegar a uma conclusão, se aquele nódulo, tipo, qual que é o diagnóstico daquele nódulo e a partir dali, qual que vai ser a conduta, né? Então, por exemplo, às vezes é um nódulo hiperplásico, você não precisa fazer uma retirada de um nódulo tão grande, entendeu? Às vezes é um tumor maligno e você quer fazer uma tentativa de retirada com margem, tirar o máximo possível ali do fígado, tá? Para avaliar as hepatopatias de uma maneira geral, ela não cabe aqui, por conta de tudo que a gente já falou, né? Primeiro, assim, quando a gente vê no histopatológico, no transcirúrgico, a arquitetura que eu vejo ali, a coloração que eu uso ali, ela não reflete exatamente como eu vejo no HE. Então, até para eu poder descrever as áreas, não é possível, entendeu? Então, seria realmente para diagnóstico de neoplasia. Então, normalmente, informações, né, que a gente usa na congela no caso de fígado. Por exemplo, assim, essa imagem aqui que eu fiz uma biópsia, deixa eu só dar Que bacana, Rê, ficou boa demais. Ficou. Esse animal, por exemplo, é um que se eu tivesse feito por trocute ou por guiado, talvez eu não pegaria. Se vocês observarem... A toma efeito, né? Aqui a granulação, esse até eu vou falar, se eu não me engano, esse lobo é o lobo direito, médio direito, né? Aqui no caso é a vesícula, né? E logo mais vocês vão ver o lobo direito lateral, né? Eu vou só adiantar um pouco aqui, ó. Olha a cara desse lobo lateral. Olha, aqui eu já estou fazendo biópsia, deixa eu só atrasar um pouquinho. Mas ele estava bem diferente de todos os outros lóbulos. Grosseiro. Grosseiro, ao qual, por exemplo, aqui seria bom, por exemplo, uma biópsia transcirúrgica para até descartar a questão do tumor. Porque aí, se eu fosse continuar cirurgicamente, eu já tiraria esse lóbulo. No caso, esse paciente especificamente... era o paciente que teve aqui já fazendo a biópsia, só para vocês verem a questão da quantidade de sangrar. Fala assim, nossa, vai sangrar. Nossa, eu vou me ferrar nessa biópsia. Não, calma,
que tudo isso é magnificado, né? Uma imagem maior do que o normal, né? E é assim que tira mesmo, tá? Você realmente mastiga, na verdade, você tem uma concha aqui dentro e tira. E aí, esse caso, por exemplo, seria super interessante a biópsia transcirúrgica, né, que a gente realmente avaliaria se é um tumor, e se você não for, você pode até fazer por vídeo, ou abre e converte, que a gente chama, para fazer hepatectomia. E assim, se você olhar, olha como está granulado, como está tudo efeito, como realmente os bordos estão, isso no ultrassom você vê uma alteração, e pior que neste caso, o ultrassom dele não deu grandes alterações. Não era uma coisa assim, nossa, muito alterado, né? E assim, se você olhar esse daqui, era o pior lóbulo dele, só que todos os outros também estavam. Esse eu fiz foi a última vez que eu consegui a quantificação de cobre, e por incrível que pareça, a quantificação deu no limite superior um pouco abaixo. E aí, por não achar penicillamina, eu resolvi realmente não entrar, só entrei com zinco, e toda a dieta, toda a medicação, porque deu autoimune, né, por causa de uma LT persistente, pós-heliquiose, e que deu. Ó o sangramento só para a gente, que às vezes as pessoas pensam, né? Tá isso. Foi discreto, ficou bom. Discreto. Às vezes você tem um sangramento maior, mas você tem o Surgicel, né, não é fazendo propaganda, ou o Gelfluor, são 2 produtos cirúrgicos que a gente pode utilizar para evitar realmente um sangramento mais expressivo e que normalmente contém muito bem. Fala, Carol. Não, e a importância também da vídeo, assim, de observar vários lóbulos, né? Porque, assim, quando você vê essa alteração, já é uma alteração macroscópica, né? Então, você sabe que tem alteração. Os outros lóbulos não tinham tanta alteração, mas pode ser que na microscopia você já ache graus de alterações, entendeu? Então, por isso que é a importância também de se coletar vários lóbulos para se ter uma visão geral, né? Tentar, pelo menos, ter uma visão. E é o que você falou, porque às vezes você fala assim, vou tirar esse lóbulo aqui. Aí, na verdade, ele está tão contaminado quanto o outro, e aí você, né, tem que pensar se realmente é uma situação cirúrgica ou é uma situação de entrar com uma químio primeiro e assim por diante, né? O bom é que dá para a gente avaliar tudo, que até eu estava conversando com a Carol anteriormente. Qual que é a diferença do aberto? Na vídeo, você consegue fazer toda uma avaliação da parte, vamos botar caudal, né, ou contar aqui como cranial, do fígado, com a parte caudal. Então, você consegue avaliar o fígado como um todo, né? Até perto do diafragma, que numa aberta você tem que abrir, como a gente vulgarmente fala, uma avenida no animal para poder realmente avaliar macroscopicamente, adequadamente, ou, na verdade, só por sensibilidade, né, tátil. E que realmente isso não é muito o que a gente tem. E aqui essa imagem, ó, eu estou coletando vários e vários fragmentos, né? Isso não causou nenhum dano para o meu animal. No final, se tem muito sangue, a gente realmente aspira, mas normalmente, poucas vezes eu precisei realmente lançar mão do aspirador para poder fazer uma limpeza. Mas é isso. Como está a barriga dele? É uma barriga que fica dilatada, cheia de ar, para você conseguir trabalhar sem ali a aderência dos órgãos, é isso? Isso. Na verdade, você cria um campo, né? Com o ar, você cria um campo muito mais fácil de manipulação, onde realmente pela pressão intraabdominal adequada, os órgãos meio que se afastam e, na verdade, você consegue afastar e ele fica parado. Animais que têm muito sangramento, por incrível que pareça também, essa pressão intraabdominal faz com que você tenha uma contenção do sangramento, querendo ou não, né? Na sua rotina, os cães não desenvolveram pancreatite pós-procedimento de videocirurgia? Não. Nada disso? Não, eu fiz já uma biópsia de um pâncreas. Ótimo. Bom assim, saber. E nunca tive nenhum problema, mesmo com pancreatite, o pâncreas dele estava horrível, eu coletei, é uma pancreatite crônica do animal, deu realmente infiltrado linfomocítico no pâncreas, eu tratei com medicamento autoimune, no caso, eu tratei muito com o Leukeran, gosto muito do Leukeran, ciclosporina, né? Então, eu tratei muito assim. Então, assim, é um procedimento que hoje, atualmente, eu utilizo. É lógico, eu não estou falando que todo paciente meu vai para a biópsia. Não. E nem acho que é importante isso. É importante você saber o porquê que você está pedindo esse exame. Basicamente, é isso, né?
Rê, uma outra coisa que eu queria falar rapidamente é que a gente passou um pouco rápido por isso, mas para quem está nos ouvindo, eu acho que a gente tem algumas coisas para falar quando a gente falou de doenças outras que causarão doença hepática, e vamos chamar de doença hepática, seja uma indução inflamatória, então eu terei alteração das enzimas, que mostram isso, machucado, inflamação, ou até, em níveis mais especiais, algum prejuízo de função, dos marcadores de função. Mas, enfim, a gente tem que lembrar de uma que, além de hiperadreno, hipertireoidismo em gato, leishmaniose em cão, a própria leptospirose, que nem sempre terá sobrecarga renal e evidente quadro de abatimento, as próprias medicações consideradas hepatotóxicas, como ivermectina, amiodarona, digitálicos, certo? Alguns vermífugos. Então, anticonvulsivantes. Anticonvulsivante, o Gardenal, sim. Eu queria lembrar de uma que a gente esquece, que eu não tenho vergonha nenhuma de expor aqui para quem está nos ouvindo. Eu já pedi, e mais de uma vez, uma biópsia hepática para um paciente que tinha indução inflamatória, é o termo que eu uso para dizer aumento de enzimas, e, claro, como já falamos no começo, não respondeu ao tratamento suporte, seja ele com SAMI, vitamina E, Ursacol, por mais de um mês. As enzimas não só se mantiveram altas, como elas dobraram, sugerindo que a inflamação era ativa. Esse é o entendimento que a gente tem que ter quando repete o grupo enzimático. E esses pacientes, eles tinham hepatopatia reativa inespecífica, que, como a Carol falou, pode ser um diagnóstico um pouco broxante. Mas na vida real, e eu quero falar aqui um pouquinho sobre vida real, a gente talvez não tenha uma linha naquele rodapé diagnóstico histopatológico tão definida. Então, doença do acúmulo do cobre, hepatopatia vascular, hepatopatia autoimune. Na vida real, a gente pode ter um pouco de fibrose, a gente pode ter um pouco de acúmulo de cobre, a gente pode ter um pouco de degeneração vascular, porque num fígado cronicamente doente, você não sabe, na linha de chegada, na largada das doenças, na largada dos desequilíbrios, qual foi a causadora, a número 1, tá? Então, o diagnóstico de hepatopatia reativa inespecífica é aquele cão que tem uma gastroduodenite crônica, é aquele cão que tem histórico de pancreatopatia crônica, então ele faz agudizações de pancreatite ao longo da vida. Então, a gente tem que lembrar que, por exemplo, esse diagnóstico não é nulo. Eu já sei que o fígado dele é doente, eu já sei que aquele sentinela, aquele fígado está sendo acometido, então temos que todos tomar cuidado agora, daqui por diante com ele, e aquilo me serviu como não é neoplásico, não é primário, é secundário. Então, a gente também tem que lembrar de muitas causas outras que causarão hepatopatia. Mas o Renato falou uma coisa que, no meu caso e no caso dele, que atendemos gastro, acaba sendo um pouco mais a realidade. De modo geral, esses pacientes já foram triados para hiperadreno, para FIV-FeLV. Deveriam ter sido triados, né? Sim, para toxoplasmose, para medicações de uso crônico. Fala, Carol. Nessa hepatite aí não específica, na verdade, a reativa que a gente fala, para a gente, até histopatologicamente, a gente vê, na verdade, um infiltrado linfoplasmocítico, às vezes periportal ou portal, e sem muitas outras alterações. Você não vê degeneração, você não vê necrose. Às vezes você pode pegar uma hiperplasia de ducto, mas como eu falei, a hiperplasia de ducto, eles sabem que é uma reação do fígado, mas eles não sabem muito bem, não está sendo específica. Carol, muito bom que você falou agora, porque então, a gente acha que microscopicamente a gente só vê isso. Não vê mais que a gente acha às vezes que a presença do infiltrado linfoplasmocitário, ele é patognomônico de que a causa da hepatite é autoimune. Eu acho que às vezes a clínica, ela vai falar mais alto, a clínica é soberana. Vamos lembrar que hepatopatia autoimune é uma hepatopatia grave, o paciente é sintomático, de modo geral, eles podem ter a sobrevida muito reduzida. Então, aquele paciente que está pleno e tem apenas aumento de FA e ALT e vem um diagnóstico histopatológico de infiltrado discreto até moderado linfoplasmocitário, será que ele tem hepatopatia autoimune numa fase mais principial? O que até pode ser, claro. Na foto do diagnóstico é uma fase mais aguda do problema. Ou será que é apenas a presença de células de defesa num órgão riquíssimo em células de defesa, como o fígado, e o problema é outro, é só uma hepatite reativa?
Aí você tem que levar em conta a clínica e o acompanhamento laboratorial. Dentro desse discreto infiltrado inflamatório, eles falam que pode ser de causas extrahepáticas, ou muitas vezes até, na verdade, resquício de uma lesão que já existiu no fígado. Opa! Então, o residual ali, entendeu? Aquela lesão. E realmente, das autoimunes, realmente, quando a gente fala linfoplasmocístico, todo mundo já pensa logo em alguma coisa autoimune. Só que, assim, num laudo histopatológico, você não vai encontrar isso. Hepatite autoimune. Você vai encontrar, eu falei, um diagnóstico morfológico. E morfologicamente, eu estou vendo uma hepatite linfoplasmocítica periportal, discreta, moderada, multifocal. Isso é uma descrição que a gente fala do morfológico. Porque ainda mais o diagnóstico de imunomediata foi o que eu falei, é a junção de vários fatores. Então, você pega o resultado do histopatológico, juntamente com o quadro do animal, os outros quadros de uma maneira geral, e aí você fecha o diagnóstico que é uma autoimune. Ótimo. Dificilmente a gente não vai colocar num laudo uma hepatite autoimune. Não. Carol, mas assim, o tamanho da amostra também te ajuda a dizer mais sobre isso? Que nem essa imagem aqui, nós temos uma coleta aqui por Trocut e a outra coleta por fragmento, por biópsia, por vídeo. Sim, né? sim, foi aquilo que eu falei. Dentro da minha análise, que é discreto, multifocal, periportal, eu estou fazendo dentro da amostra que eu tenho. Se, por exemplo, para mim está pequena a imagem, mas, por exemplo, se nessa primeira amostra do Trocut eu tiver um espaço porta, eu vou avaliar um espaço porta. Entendeu? Que não vai ser representativo. Se você pensar no tamanho do órgão ali, não vai ser um pouco representativo. Entendeu? Então, assim, eu avalio dentro do que eu tenho. Né? O discreto, moderado, ou multifocal ou não, é dentro dessa amostra que eu tenho. Então, por isso que a gente sempre, assim, é uma briga, né? Que a gente fala que o patologista adora receber pedaço grande, né? A gente quer, quanto mais, melhor. Mas para algumas coisas é essencial. Mas a gente também entende o lado que muitas vezes não é possível, mas é assim, você tem que interpretar dentro daquilo que você encaminhou, tá? Às vezes acontece também, por exemplo, de coletar material e ser um nódulo e eu só soltar uma necrose. Fala, não, mas é um nódulo, acho que é neoplásico. Tudo bem, acredito em você, só que para mim não veio tumor. Então, eu não posso descrever o que eu não estou vendo. Lógico. Isso é essencial. Entendeu? Então, dentro até de uma maneira geral de biópsia que a gente fala, tem que sempre ter isso em mente. A gente descreve em cima daquilo que a gente realmente está vendo. E aí, o nosso morfológico é baseado nisso, no tamanho da minha amostra, que eu tenho nosso. Até o Márcio Arantes, lá do Espírito Santo, um amigo meu, ele fez a pergunta. Ele é meio atrevido, mas ele fez uma pergunta. Se a gente normalmente manda a cultura do fragmento hepático. Eu, pelo menos, mando, Felipe. Você solicita sempre essa cultura? Eu solicito sempre as duas, aeróbicas e anaeróbicas. A única coisa é que, por uma questão de custo e viabilidade, lembrando que nós já falamos, tem que ter, no mínimo, coleta de biópsia de 3 lobos, no mínimo. A gente tem que ter uma extra para o cobre, a gente tem que ter uma extra para a cultura. Isso vai encarecendo o procedimento e, muitas vezes, eu não tenho tanta representatividade obtida. Mas sim, respondendo à pergunta, pelo menos uma cultura de aeróbias esse paciente deve receber. Da anaeróbia, que é até aquele frasco e meio de cultura especial, sim, se possível, sim. Mas ela é um pouco mais custosa do que a cultura clássica, que seria uma cultura de aeróbias. Então, pelo menos uma cultura tem que fazer. Não acho que a causa de hepatopatia crônica no cão, com frequência, é um agente infeccioso. Mas já que estamos ali com material biológico, procedimento na nossa frente, tem que seguir o protocolo. Até pode ser uma rickettsia, uma ehrlichia, até pode ser uma prototeca, que é uma alga, até pode ser o adenovírus, que a Carol já falou, da hepatite. Então, é claro que, de modo geral, quando a gente fala de cultura, eu tenho que levar em conta qual a minha suspeita, o meio de cultura mais indicado, então eu tenho que compartilhar com o laboratório clínico esse conhecimento. Mas, de modo geral, eu não vejo como causas, com frequência, infecção. Mas a gente tem que lembrar de agentes infecciosos, muitos, que causam alteração no fígado, leishmania, um monte de coisa. Sim. É que quando a gente fala de cultura, basicamente, é mais para encontrar um agente bacteriano causador, e eu acho menos comum. Em relação à cultura até ainda, depois a gente vai falar sobre a cultura de Billy, que ele também perguntou na rotina nossa, se a gente faz. Carol, na biópsia, o quanto você vê realmente, ou se você tem essa
essa frequência de você ver bactérias assim dentro do tecido ou realmente coisas dentro do tecido, né, agentes dentro do tecido que realmente deveriam ser encontrados? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque às vezes a pessoa fala, não vou fazer a cultura, porque na biópsia, se tiver bactéria, vai dar. Se tiver um funguinho, vai dar. Então, eu acho que isso é importante. Tem os fungos também, é verdade. Aspergilos, blastomicose, criptococose. A gente não pega com muita frequência agentes infecciosos no fígado. Mas, assim, bactéria, a gente vê, sim, histopatologicamente, né? Só que eu não sei qual. Eu só vejo se ela é coco, se ela é bastonete. No máximo, é 1 gram, para falar se ela é gram positiva ou gram negativa. Então, precisa de uma cultura mesmo. Fungo, a mesma coisa, né? Fungo, a gente consegue ver as estruturas fúngicas dele, dependendo da morfologia dessa estrutura fúngica, a gente pode direcionar para um fungo ou não. Mas também a gente não consegue afirmar, então, necessário também a cultura, né? E o Bacterium, a gente pede, não faz, né, cultura para Mycobacterium, mas a coloração que a gente faz é o Zilnielsen, né, que ele marca, a gente consegue ver, aliás, no HE a gente não, o Mycobacterium a gente não consegue ver no HE, então a gente tem que fazer a coloração mesmo para conseguir vê-lo, então ele acaba marcando. Acho que tem uma outra que o Zilnielsen também marca, mas ela não é comum aqui no Brasil. Então, normalmente marca, a gente já fecha como sendo Mycobacterium mesmo. Né? Mas você tem coloração específica para isso ou não? Para bactéria a gente usa o GRAM, para fungo a gente pode usar PAS ou GROPO, só que, por exemplo, dos fungos é assim, eu estou vendo o fungo, eu consigo ver o fungo no HI. Se for IFA, se for filamentoso. Sim, a gente vê a IFA, a gente vê criptococcus, a gente consegue ver. O que a gente faz, a gente pede as colorações porque a gente consegue examinar melhor essa estrutura e consegue descrever um pouco melhor, dar um pouco mais de característica para ele, dentro do fungo. Então, o Mycobacterium a gente não vê mesmo. Então, quando a gente tem uma suspeita que é um infiltrado, por exemplo, granulomatoso, a gente pede ele. Então, assim, a maioria a gente consegue já ver no HE, a gente acaba pedindo as colorações mesmo para evidenciar melhor, para ajudar a gente a descrever e caracterizar melhor. Entendi. Rê, você já pegou algum crescimento positivo de cultura? Porque eu sempre mando pelo menos um fragmento para cultura aeróbia, eu mando. E até agora, nada de infecção, só achados degenerativos. Eu peguei uma vez só a Escherichia, mas assim... foi uma vez só e, na verdade, tinha tanto já respondendo à pergunta do Márcio, né, da cultura de bile, né, é uma rotina, eu acho que é importante fazer cultura de bile, sim, é lógico que é um pouco mais perigoso, por vídeo realmente tem que tomar cuidado, daria até para fazer pelo ultrassom guiado, mas por vídeo é um pouco mais seguro, você tem que fazer realmente com uma agulha, ou, na verdade, com um catéter bem longo, mas bem fino, porque dependendo de como você entra, você pode permanecer essa abertura e aí você ter realmente um problema iatrogênico, né? Mas realmente eu já peguei nesse caso. Fungo eu nunca peguei, e realmente, respondendo a pergunta do Márcio, eu solicito a cultura de bile, mas ultimamente eu não ando pegando mais positiva a bile. Mesmo para mucocele eu não estou pegando tanto, não. Pode falar. Uma coisa importante. O fato da gente não ver o agente num processo histopatológico, me perguntou, você vê bactéria? Vejo, se tiver bactéria a gente vê. Mas o fato de eu não enxergar no histopatológico não exclui o fato de não ter. Então, ela, assim, a negativa dela não vai negativar como um todo, porque pode ter coletado uma amostra onde o agente infeccioso não foi representado. Então, o fato de eu não encontrar não quer dizer que não tenha. Quer dizer que naquela presente amostra eu não encontrei nenhum agente infeccioso. Então, caso ainda haja suspeita, manter outros exames e correlacionar com a clínica. Lembrando que quando você... desculpa, Rê. Quando você encontra agentes infecciosos pouco comuns ao fígado, ou que a princípio são poucos descritos na literatura como causadores de hepatopatia, se pergunte se não foi contaminante, se pergunte se não é absolutamente secundário do seu método de coleta ou de armazenagem, e eu digo isso porque a gente está buscando um agente microbiano num material biológico, e o fígado é um órgão do sistema digestório.
E apesar de estar distante da microbiota gastrointestinal, o fígado é um órgão que eventualmente pode sofrer sim a ascendência de agentes microbianos gastrointestinais. A gente vê isso, por exemplo, no gato com colangiopatite em alguns casos. Então, só cuidado também com esse positivo para uma bactéria no fígado. Eu acho que as infecções existem para o órgão fígado, mas são situações incomuns. Até pegando esse gancho, nós da videocirurgia, né, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também, que é uma nova, né, é uma nova especialidade. Normalmente a gente é requisitado muitas vezes para tirar uma vesícula, porque realmente você tem uma inflamação do ducto cístico, uma dilatação do ducto cístico, e às vezes você é chamado para isso, até em gato, principalmente mais em gato, ao qual é chamado, e na verdade o que o gato tem nada mais é do que uma infecção bacteriana, ou na verdade o cão tem uma infecção bacteriana, causando uma colangite, causando uma inflamação do ducto, e causando esse ducto mais dilatado, né? Então, e aí hoje você vai falar assim, então eu vou fazer uma colicistectomia por vídeo, né? E você acaba de ferrar o animal, porque você vai causar uma pancreatite secundária por todo o processo inflamatório e infeccioso que já existe. Então, é muito complicado isso, a questão da bactéria, da cultura, eu acho que realmente é o que você falou, Felipe, por via ascendente, normalmente você pode ter toda essa contaminação, a gente tem que só ponderar, e eu acho que o patologista, né, e o laboratório, com tudo, a gente realmente pegar todas as informações e fazer um tratamento mais direcionado, um tratamento mais importante. O Márcio até ele falou que no Rio de Janeiro, eu nunca tinha visto, eu vou ver quem que é. Ele fez uma cultura e deu fungo, né, uma colicistite por fungo. Nossa! Interessante, de um colega no Rio de Janeiro. Então, muito assim, legal. Eu acho que tudo isso eu acho que é importante a gente ressaltar, e é o que a gente está preservando aqui é a qualidade, né? A qualidade do direcionamento para a gente diagnosticar as hepatopatias em si, né? Eu vou só mostrar uma outra coisa interessante. Aqui também é a mesma coisa, foi solicitado para eu avaliar, na verdade era um paciente meu, que ele tinha uma imagem meio estranha, na verdade ele estava com uma aderência secundária, X, não tinha uma causa aparente, e na inspeção, a gente avaliando toda a estrutura, a gente encontra essa estrutura aqui que vocês vão ver daqui a pouco, né? A gente avalia toda, vê essa imagem do fígado, não é um fígado muito bonito, né? Assim, tem alterações, porque depois na biópsia deu, e a gente vê isso daqui, né? Isso é um cisto hepático, né? Ao qual no ultrassom aparecia, e eu achava realmente que era o problema do animal, pensando até que era um tumor, e aí a importância da vídeo para elucidar um pouco melhor sobre tudo isso daí. Quando eu fiz isso daí, eu falei, parece um tumor, vamos coletar uma amostra, e como me parece um cisto, neste caso aqui eu alcoolizei, né? Eu tive a chance, porque as tutoras eram da área médica, foram sensacionais, e eu tive a chance de reoperar esse animal por vídeo para fazer depois uma hepatectomia parcial, porque o animal, ele, na verdade, não era esse o ponto principal. Ele tinha uma massa na tomografia, que também é outro exame que é primordial nas hepatopatias, quando você pensa em massa, para você diagnosticar o local, a invasão, porque é o melhor exame de imagem, a tomografia. Então, neste caso aqui, essa massa, né, esse cisto, né, aqui as biópsias, novamente, só para mostrar que sangra, mas tudo certo, está tudo bem. E aqui, fazendo a alcoolização do cisto. Então, assim, se eu não tivesse feito a tomografia, eu acharia que o tumor era só isso daqui, eu estaria aqui por baixo. E foi essencial. Mas você não fez a biópsia? Fiz. Eu só fiz a tomo porque na biópsia deu. Quando eu fiz a coleta um pouco mais profunda, um pouco mais cranial, vamos dizer assim, esse é um lobo lateral esquerdo, e era um animal que, por incrível que pareça, ele tinha muito mais massa lobular esquerda do que massa lobular direita. Mas não existia nenhuma lesão histológica
do lobo direito para falar, nossa, esse fígado do lobo direito é afuncional. Tanto é E era um cachorro. Era um cachorro, SRD, tinha 10 anos, era um animal resgatado. E assim, eu te perguntei isso porque tem muita gente aqui que está na live agora, muitos colegas que já dei aula, foram minhas alunas, enfim, boa noite para todos vocês, obrigado por terem vindo, inclusive. Mandem suas dúvidas, caso as tenham, mas eu quero aproveitar para dizer o seguinte, essa imagem, eu perguntei se era cachorro, porque eu falei sobre isso na aula de fígado para eles. A doença do rim policístico do gato, principalmente o persa, uma doença genética, ela é caracterizada por cistos não só no rim, como também no fígado, é o segundo órgão de eleição, e nós podemos ter fígados com mais de 20 cistos, por tanta proliferação cística. Então, me lembrou muito que eu já cheguei a ver em gatinhos. Bem essa imagem, mas não tem nada a ver, era um cão. Não, e assim, pode falar, Carol, depois eu falo. Aquela imagem lá daquele fígado que eu trouxe de cirrose hepática é de um persa, e dá para ver que ele tinha múltiplos cistos mesmo no fígado. A gente pega, assim, necrópsia ou mesmo biópsia, persa com uma doença policística renal que faz também os cistos no fígado. Se você for me perguntar por que você foi mexer nesse cisto, teria alguma importância? Porque na hora que eu estava visualizando, nessa região mais caudal, vamos dizer assim, né, dessa imagem, eu tinha um tecido mais duro, mais endurecido, ao qual eu suspeitei de alguma outra massa, e aí eu falei assim, não, deixa eu coletar, deixa eu fazer, e deixa eu aproveitar e alcoolizar, porque é uma técnica que se usa para alcoolização de cisto, mas não que o animal ia ter algum comprometimento. Tanto é que eu tenho a especialização também de nefrologia, realmente o que o Felipe falou é verdade. Nos cistos a gente não faz praticamente nada, porque o cisto não causa nada no rim, né? A gente, às vezes, poderia pensar em fazer uma abertura do cisto, ou mentalizar, tal, mas normalmente a gente realmente que isso não vai alterar nada. É difícil, né, Rê? Só alguns casos, que é muita formação cística, comprime o parênquima, mas de modo geral são achados e o gatinho vai ter uma vida com qualidade. Sim, e aqui ó, a outra vantagem também que eu vejo da vídeo é isso. Vamos dizer que eu quero fazer, por exemplo, uma cito direta, ou visualizar, ou fazer isso que eu acabei de fazer, né? Botar um trocute. Eu já fiz isso para comparar amostras, né? E você visualiza onde você está entrando, você visualiza o que você está fazendo. Essa é a vantagem. Aqui eu já coloquei, né? Eu acho que vocês já viram entrar o biselzinho, né? Da agulha. E é isso. Eu queria mostrar, porque eu acho que foi um caso muito interessante. Depois eu fiz a hepatectomia, que infelizmente aqui eu não estava visualizando, e só na tomo, após a biópsia, eu diagnostiquei aonde realmente estava, né? Que mais? Alguma dúvida aí, pessoal? Estamos já chegando ao fim aí. Eu acho que o papo está bom, né? Mas eu não sei. O que mais, Felipe? O que você tem para falar aí para o nosso pessoal, né? Sobre tudo isso daí da diagnóstico hepático aí. A minha rotina, no meu N de pacientes, e eu tenho um orgulho de dizer que eu indico bastante a biópsia hepática, claro que após aquela triagem, que é uma triagem rápida, quando bem conduzida, a triagem pela investigação de principais causas outras de uma hepatopatia, a gente consegue fazer com relativa velocidade. Então, uma vez deletadas aquelas causas, eu já trabalhando a possibilidade de uma hepatopatia primária, onde o tratamento suporte com SAMI, mudança de dieta, ursacol, bezafibrato, ômega 3, foram tratamentos hipossuficientes, então eu repeti enzimologia, eu repeti provas de função e não fiquei satisfeito. Eu me orgulho em dizer que eu tenho indicado bastante biópsia, mas agora trazendo para o meu N e ignorando um pouco tantos diferenciais que a literatura nos obriga a lembrar, o que eu tenho é o seguinte: hepatopatia vacular, muita, hepatopatia reativa inespecífica, acompanhada de fibrose, acompanhada de alterações parenquimatosas definitivas, sim, também. Anotei aqui para vocês. Hepatopatia autoimune, é triste, mas a gente tem alguns pacientes, principalmente fêmeas, de raças puras, de pequeno porte, tá?
Cobre pouco, incomum, pouquíssimos pacientes, e a gente muitas vezes até tem dúvida se a causa era aquela presença de cobre ou se aquilo foi um achado, certo? E eu vejo fígados estragados cronicamente por, eu não vou chamar iatrogenias porque não foi nada de caso pensado. Aquilo é um organismo como um todo, que existe ali dentro um órgão que chama fígado e que poderá sofrer mais ou menos pelo uso de alguma medicação, de alguma conduta, que com certeza foi colocada por alguma necessidade. Então, a gente vê muita hepatopatia por sobrecarga devido a mildarona, ivermectina, alguns pacientes por conta de cortisona crônico, alguns pacientes do fenobarbital, e outros que também receberam as mesmas medicações por mesmas doses e longos períodos, basicamente tiveram um discreto aumento de enzima, nada além disso, nenhum prejuízo nem clínico e nem de função. Então, perceba que para cada paciente o impacto daquela injúria vai ser diferente. Então, aqui a gente pode falar de muita coisa, de predisposição genética, de outras variáveis envolvidas, e o consenso, inclusive, levanta para nós o quanto que a supervacinação, e nós vivemos uma plena realidade da supervacinação, a supervermifugação, ou seja, as dietas atualmente super premiums, que são muito ricas em cobre, mais do que o requerimento diário a princípio iria exigir daquele paciente. Ou seja, o quanto que essas variáveis que a gente esquece de mencionar, ou fica às vezes com alguns desconfortos em mencionar, não estão impactando no desenvolvimento de hepatopatias crônicas, certo? Então, eu acho que muito além da gente levar em conta se é grave ou não, a gente tem que colocar em prática a supervisão, a vigilância daquele paciente hepatopata. E eu estou falando isso porque a gente tem que lembrar que hepatopatia em cães, para gerar manifestação clínica, para aquele fígado fazer ascite, para aquele fígado fazer icterícia, para aquele fígado fazer encefalopatia, convulsão, caquexia, que é o enorme catabolismo do paciente cirrótico, para aquele paciente hepatopata fazer isso que eu estou falando, ele já perdeu mais de 85% de parênquima hepático. Isso não é uma regra, claro que tem exceções. Tanto tem exceções que alguns exemplos de doença hepática absolutamente agudos podem causar icterícia aguda e convulsão aguda e danos de função agudo, mas são raros. Seria basicamente intoxicações, acidentes ofídicos, porque hepatite aguda no cão e no gato, ela é basicamente ligada a uma injúria aguda muito forte que desestabilizou a casa toda, bagunçou a casa toda. Mas o que a gente atende na rotina, o Renato e eu, são pacientes crônicos que têm aumento enzimático há milênios, que estão ali com tratamentos já hipossuficientes desde o começo, e isso não é falha do colega, é só porque um SAMI não é milagre, certo? Então, eu acho que isso é o mais valioso da gente dizer hoje de mensagem. Não é todo paciente que vai para a biópsia, mas o quanto que você está se comunicando com esse tutor, o quanto você está colocando as cartas na mesa do que é uma doença hepática crônica, para você dormir de consciência tranquila. Não é todo mundo que vai poder fazer, às vezes o paciente tem contraindicação, o cliente não tem a menor possibilidade financeira, não é só a biópsia que te dá resposta sobre fígado doente, a gente tem sim algumas indicações de citologia, um bom ultrassom também te fala muita coisa, existe tomografia, mas muitas vezes quando eu falo de doença parenquimatosa, não adianta ver morfologia, não adianta saber se o fígado é grande ou diminuído, não adianta fazer ultrassom ou tomo, o que eu quero é aquele tecido doente, aí eu tenho que fazer uma boa biópsia. Então eu acho que cada caso é um caso. E falei bastante, quem tiver... Segundo, dar a opção para o tutor. O tutor que vai resolver, não é a gente que vai pegar e vai falar, não, eu não vou pedir para ele toda essa gama de exames, porque eu acho que vai ficar caro. Quem vai decidir é o tutor. Eu acho que começa por aí. Ninguém aqui é adivinho, né? E assim, e como você disse, se você sabe, vai pedir uma biópsia, por que você vai pedir a biópsia, né? Como na grande maioria dos casos, a gente recebe esses pacientes com um exame de ALT e fosfatase alcalina, que assim é uma enzima hepatocelular, né, de extravasamento, e a outra de indução, que é o FA.
que querendo ou não, são enzimas só que podem aumentar por diversas coisas, né? E que realmente, se a gente não cuidar direito, não entender direito, isso pode cronificar, e aí sim, a hepatopatia, que não era primária, vira realmente um problemão, né? Então, e se a gente for lá atrás fazer um diagnóstico melhor, isso facilita muito mais para nós, especialistas, né, a pegar o caso logo no começo e a realmente conduzi-lo com mais destreza. E isso eu acho que também é sinceridade, nem por ser especializado em relação a gastrohepato, mas eu acho que é o clínico entender a importância e o papel dele nos diagnósticos. E a importância... E não esperar ter manifestação clínica para falar de patologia. Sim. Porque para um fígado falar para a gente, levantar a mão e falar estou morrendo, é porque muitas vezes o reloginho já apitou. Sim. Então, essa história de, mas ele está muito bem, por que fazer a biópsia? Isso. Como porque as enzimas estão estratosféricas? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com até onde a gente está cozinhando o galo. Não, só para você ter ideia, esse paciente que eu fiz, né, ele estava realmente estratosférico, o ALT dele. Essa primeira que deu autoimune, ela tinha um ALT de 278, olha, entendeu? Aí. Uma coisa assim, se você olhar, para assim, daí vai viver bem, né, não vai ter nada. Né? Então, assim, por sorte nós fizemos, hoje ela já está praticamente quase zerada, eu já estou diminuindo as doses, então, assim, isso que é importante. E ter realmente a Carol, né, no caso os patologistas, o pessoal do laboratório, sempre em conjunto com a gente, porque é uma equipe. A multidisciplinaridade hoje, ela não pode não existir, ela tem que existir. Né? A gente até porque esses bichos estão com muita comorbidade, né, Rê? Sim. Ou seja, Felipe, ele tem hiperadreno. Tudo bem, mas aqui só tem veterinários, vou fazer uma piadinha de encerramento. Todo poodle, se viver mais do que 8 anos, vai ter hiperadreno. E hoje o novo poodle é o Spitz. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Felipe, ele tem hiperadreno. Hiperadreno não causa um pouco de esteatose e até uma predisposição à hepatopatia vascular? Então, as enzimas podem subir e, a princípio, isso não é um grande problema? Minha resposta é sim. Agora, o hiperadreno é uma doença muito comum. A obesidade é uma doença muito comum. Gatos positivos para FIV e FeLV são comuns. Sim. A leishmaniose pode ser uma doença silenciosa por meses a anos. O que eu estou dizendo é o seguinte, esses pacientes que têm comorbidades, porque graças a Deus estão vivendo muito, e isso é fruto, sim, do nosso mérito, da multidisciplinaridade que o Renato está dizendo, e, claro, de tutores mais conscientes, esses pacientes podem bagunçar a sua cabeça. Então, sim, ele tem hiperadreno, mas não justifica ele já estar sendo tratado e as enzimas aumentarem loucamente. Não justifica ele estar sendo tratado com um bom colega endócrino e ele começar a exibir prejuízo de função hepática. Cuidado, as comorbidades existem. Os pacientes, às vezes, são premiados. Ele tem hiperadreno e uma hepatopatia autoimune. Ele tem hiperadreno e uma hepatopatia reativa, porque ele tem uma pancreatite, que é muito comum, inclusive, no hiperadreno. Sim. Então, a gente tem que olhar como um todo. E não só isso, né? A hiperlipidemia é outra patologia que as pessoas, às vezes, não dão muito valor, e isso, depois, esse fígado pode gerar... Pode fazer litíase, pode fazer mucocele. Sim, e é super prejudicial. Alguma coisa mais, Carol, que você queira falar e alertar aí, dizer? Bom, puxando o Sargento para o meu lado, né, da patologia, principalmente em relação à coleta de amostras, né? Como eu falei, patologista gosta de muita amostra, mas assim, como a gente tem conversado, né? Tentar coletar de vários lóbulos, tentar coletar mais de uma amostra representativa, evitar amostras muito superficiais, principalmente se você veja que a cápsula ela já está rugosa, espessada, porque ali vai ter fibrose e não vai me dizer nada. Evitar extensas áreas de necrose. Se possível, coletar também áreas intermediárias, áreas com lesão, áreas sem lesões macroscópicas. Cuidado na manipulação dessas amostras, elas são muito sensíveis, e a gente brinca que ninguém engana patologista, até se você apertar a amostra, a gente vai saber que vocês apertaram a amostra, porque dá para ver. Dá para ver quando apertar a amostra, entendeu? Então, eu tenho uma dúvida, Carol, para você, uma dúvida muito rápida.
nós sabemos que, de modo geral, seja porque nós não temos um laboratório clínico lá dentro, seja porque temos que esperar um motoboy vir até aqui, ou porque está muito tarde o procedimento cirúrgico, eu vou deixar essa amostra aqui amanhã que eu vou levar na patologia, seja pelo que for. A armazenagem, de modo geral, a gente coloca no formol, 5%, 10% e etc. Nós sabemos, até pelo consenso, de alguns prejuízos, falando do assunto fígado, que é o nosso assunto hoje, de manter o fígado armazenado naquele formol 10%, no sentido de determinadas suspeitas, onde não é proibitivo, mas a princípio seria otimizado um diagnóstico onde a lâmina tenha sido fixada quase que imediatamente após a coleta e aquele fígado ficou apenas lubrificado numa solução fisiológica ou num formol 2,5%. O que você fala sobre isso? É um pouco de muito rodapé de cuidados? O que você acha? Assim, a fixação para fazer análise histopatológica é formol 10%. Ponto. Para fazer análise histopatológica, formol 10%, tá? Tem muita gente que recebe aquele formol 37% e faz o cálculo para virar 10%. Assim, o 37% do formol, ele é 100%. Então, você usa uma parte de 37% para 9% de água. Eu gosto de falar disso também, porque muita gente confunde e faz aquela regrinha de 3 para fazer... 37%. Sim, não, mas não é. Tá, porque ótimo, o formol, cara. a concentração dele máxima, ou 37% já é o máximo dele. Então, você usa uma parte de formol para 9%. Então, assim, para fixar para histopatológico, é formol 10% por pelo menos 24 horas, tá? O tempo de fixação de uma peça é 1 milímetro por hora. Ele é muito devagar. Então, assim, é por isso que a gente preconiza os 24 horas. O que muita gente diz também interfere, por exemplo, quando você precisa fazer uma imuno. Tá? Que eles falam para depois de 48 horas mudar para o álcool 70%. Tá? Normalmente, a gente acaba recebendo as amostras rapidamente, a partir do momento que a gente processa, já põe em bloco de parafina. Para um exame de histoquímica, por exemplo, o bloco de parafina já é ideal. Então, ele está dentro de 24 horas, você consegue utilizar. Tá? De qualquer maneira, até na própria imunistoquímica, você tem reações para fazer o desmascaramento lá, para abrir o antígeno, né, que é o que acontece. O formol tampa ali o espaço onde o anticorpo ia se ligar. Você tem processamentos, né? Óbvio que uma peça que fica muito tempo, meses em formol, você vai prejudicar muito mais essa análise. Mas dependendo, por exemplo, a imunistoquímica, se o material já está em bloco de parafina, a gente sempre utiliza ele, e normalmente ele já passou 24 horas. Mas a fixação sempre formol 10%, não tem outro fixador. Não tem como. E assim, coletor, quanto mais rápido você colocar no formol, melhor. Tipo, porque às vezes você deixa a amostra ali, né, passeando, né, em cima da mesa, mas ali ela já está entrando em processo de autólise e isso pode prejudicar a nossa análise. Ótimo. Então, tirou, já põe no formol, já e conserva assim. Obrigado, tá? Excelente. Gente, eu acho que a gente cumpriu, acho que a gente cumpriu o nosso papel aqui, não? Acho que ficou muito bom, não? Sim. Foi muito legal, gostei bastante. Eu aprendi, nossa, muita coisa. Vou falar foi ótimo, Rê. Adorei seus vídeos, Rê. Tá excelente, top demais. Parabéns. Eu acho assim que de lição, acho que a gente sai daqui assim, primeiro essa união, né? Essa união entre todos, o patologista, o clínico, o cirurgião. E, por que não, os outros colegas de outras especialidades, o endócrino, o hemato, porque o nutrólogo, isso vai fazer a diferença para a nossa medicina. E eu acho que falta na nossa profissão é isso, a humildade da gente chegar para um colega e falar, pô, me ajuda nesse caso aqui, ou, olha, eu vou te recomendar este caso aqui por causa disso ou aquilo. Eu acho que isso é essencial para nós. E eu acho que cabe a gente disseminar essa informação. Eu só tenho a agradecer aí o doutor Felipe, né, um colega, conheci ele mais jovem. Aprendi muito com você, Rê, obrigado. Né? Mesmo. A Carol, que vira e mexe, eu solicito para ele lá fazer umas biópsias loucas lá, né, Carol? Intraoperatórias. Ela fica brava, porque quando eu marco com ela, só depois de 1 hora ela coleta a amostra e dou para ela, né, Carol?
Não, e normalmente é bucha, né? Bucha. Não, eu só chamo para bucha, mas é um excelente profissional, né? O Cevap eu recomendo de olho fechado aí. A questão da biópsia intraoperatória, não só para isso, mas para até cirurgias oncológicas eu utilizo bastante, eu acho que é fenomenal. E eu agradeço a todos mesmo, todos que participaram da live, que curtiram aí, né, os que fizeram as perguntas, o pessoal da vídeo, o pessoal da gastro, os clínicos no modo geral. Eu acho que nós estamos aqui para isso, para aprender cada vez mais. Vamos dizer, essa foi minha primeira live, né? Eu acho que eu escolhi certamente as pessoas corretas para participar dessa live comigo. Eu que agradeço, Rei, imagina, foi com grande estilo. A proposta era fazer algo diferente, eu acho que eu tenho quase certeza, ou a certeza que eu cumpri com essa missão de fazer algo diferente de live, e só tenho a agradecer ao doutor Felipe e a doutora Carol, e tenho certeza que a gente vai fazer outras lives de outras coisas mais específicas aí, né, Fê? Opa, depois a gente conversa, aqui. Carol também, né, pegar outros especialistas, né, Carol? E desafiar você mais um pouquinho aí sobre a patologia, que olhar no microscópio nunca foi o meu... vamos dizer, a minha praia, nunca foi, não dá. Eu agradeço também ao Renato o convite, Felipe conheci através da aula da pós, que eu dei aula para ele lá também, e até na aula da pós eu falei que eu achei muito legal essa interação, né, de eu mostrar a parte da patologia e ter automaticamente a clínica, porque a patologia, a gente está lá, a gente não está vendo a clínica, a gente não tem experiência, não está vendo o animal, e algumas coisas realmente... Para a gente não vê, não entende. Sim. E a partir do momento que junta todo mundo, foi o que eu falei, eu começo a ver a visão de vocês de uma lesão, de uma coisa, e aí traz até coisas boas para a gente melhorar no nosso laudo, no nosso entendimento, na nossa conversa. Então, acho que essa interação é muito importante. Isso eu achei bem legal também hoje. Foi bem... Também gostei, gente. Muito obrigado pelo convite novamente. Aprendi muito. Obrigado para todo mundo que assistiu. Muita gente conhecida. Beijocas. Beijo a todos. Tchau, tchau. E vai ficar no YouTube e vai ficar no Insta também por um tempo, mas no YouTube vai ficar lá, tá ok? Obrigado a todos, tenham um bom descanso aí e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.